você que tem a Bíblia, pegue ela na mão aí, abra em João capítulo 8, clica nela. É bom você ter o hábito de manusear sua Bíblia. João capítulo 8, verso 1 em diante. Diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Amém? Fecha os olhos comigo. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui, pela tua presença no nosso meio, pela alegria que nós temos de estarmos juntos em comunhão, podendo adorar o teu nome, receber de ti, ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações nessa noite e nos ajude a não ser só ouvintes, mas também sermos praticantes da tua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto nos mostra uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E ela foi levada até Jesus pelos escribas e fariseus, e o intuito dos escribas e fariseus eram colocar Jesus à prova, porque eles fizeram uma espécie de uma armadilha. A intenção deles era colocar Jesus numa situação em que qualquer resposta que Jesus desse pudesse ser usada contra o próprio Jesus. Se Jesus questionasse a lei que foi dada por intermédio de Moisés, ele estaria questionando a própria lei de Deus, estaria se virando contra os próprios princípios do Pai que o enviou e daquilo que ele estava ali apregoando. Contudo, se ele simplesmente dissesse que a lei não tinha que ser cumprida na íntegra, ele estaria ali participando daquele juízo e da condenação daquela mulher naquele dia. Mas o que esses escribas e fariseus não contavam é que Jesus ele sairia com uma resposta diferente do que eles estavam à espera. Jesus não usaria nenhuma das duas alternativas, mas Jesus ele traria uma outra resposta, e uma resposta extraordinária. Uma resposta que na verdade Jesus vai utilizar-se dessa situação para nos dar uma grande lição sobre pecado, sobre julgamento, sobre graça, sobre perdão e sobre transformação de vida. E é sobre essa grande lição de Jesus que eu quero pensar um pouco com vocês na noite de hoje. Primeiro eu quero falar sobre pecado e julgamento. Perceba que os escribas e fariseus, eles trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Não há dúvida alguma aqui sobre o pecado dessa mulher. Ela foi apanhada no ato de adultério. Então não há em nenhum momento questionamento se ela era culpada ou não. Isso já era um fato, isso já era algo concreto. Ela foi apanhada em adultério. Ela é culpada, ela de fato
cometeu um ato errado, um ato pecaminoso. E também não está em questionamento a própria lei de Moisés. Pelo contrário, segundo a lei de Moisés, lá em Levítico 20:10, Deuteronômio 22 ao 24, uma mulher que fosse apanhada em adultério, ela deveria sofrer a sentença mais drástica, a punição máxima, que era a própria morte. E essa morte era inclusive por apedrejamento público, para que ela fosse também de exemplo para todas aquelas questões. Então preste atenção, a mulher está de fato culpada. Não há desculpas ou argumentações aqui. A lei é clara, inclusive em relação, sou eu não? Em relação à punição daquela mulher. A lei é clara em relação à punição dela. Ela deve morrer, ela deve ser apedrejada. Então, quando eles trazem essa mulher até Jesus, em nenhum momento Jesus está dizendo, ela não errou, ela não pecou, ou ela está isenta do seu problema, da sua dificuldade. E em nenhum momento Jesus vai dizer o seguinte, ela não deve morrer, ou a consequência não deve ser a morte, ou a lei está errada ou equivocada. Pelo contrário, há um consenso claro de que essa mulher pecou, e por causa do seu pecado ela deve morrer. Isso é claro na palavra de Deus, queridos. Lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então preste atenção, não existe uma distinção nesse sentido entre Novo e Antigo Testamento. O pecado continua tendo como salário a morte. O pecado continua sendo passível e punível de morte. A morte continua sendo a consequência direta do pecado. O salário do pecado continua sendo a morte. Então o que Jesus vai trazer a discussão ali naquele momento não é se ela pecou ou não, porque isso já está comprovado, e não é se ela tem que morrer ou não, porque isso também está certo. Ela tem que morrer, ela deve morrer. Aguenta aí, calma aí, né? Vamos chegar lá. Ela tem que morrer e ela deve morrer. O que Jesus faz é que ele amplia a discussão. O que Jesus faz é mostrar que assim como aquela mulher pecou e deve morrer, todos aqueles acusadores também pecaram e também são passíveis da mesma condenação, da mesma morte. O que Jesus vai fazer é mostrar que o pecado não é um problema só dessa mulher, mas o pecado afeta todos, toda a humanidade. Apesar daquela mulher ser culpada, Jesus vai revelar claramente que o problema não é só dela, mas o problema também é daqueles que estão lhe acusando. E aí Romanos 3:23 vai falar sobre isso. Romanos 3:23 diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que Jesus vai deixar claro ali, é que não é um problema só dessa mulher que foi apanhada em flagrante, mas esse problema é de todos aqueles que estão ali, é de toda a humanidade. Romanos 5:12 diz assim, portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então preste atenção, Jesus está dizendo, não é só ela que pecou, mas vocês também pecaram, não é só ela que tem como consequência a morte, mas vocês também têm a consequência da morte. A nossa tendência humana, queridos, é olhar para as falhas do outro e nos cegar em relação às nossas próprias falhas. E é por isso que Jesus sempre está advertindo em alguns textos sobre isso. Como por exemplo Mateus 7:3, ele diz assim, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, né? Então Jesus fala, às vezes a gente enxerga o cisco do olho do irmão, mas não nos damos conta do tamanho da trave, da coluna que está nos nossos próprios olhos. Então somos capazes de olhar para alguém que está em pecado, que está com um problema, que cometeu um ato, e somos capazes até de emitir juízo, mas às vezes não conseguimos perceber que nós também temos dificuldades, problemas, pecados que nós cometemos. Então Jesus, falando aos escribas e fariseus em outras oportunidades,
ele chama eles de guias cegos. Ele diz assim: vocês são guias cegos, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Coam o mosquito, mas engolem o camelo. Meus irmãos, nós temos essa tendência, às vezes, de conseguir facilmente enxergar o erro, a falha dos outros, ou de nos colocar numa categoria diferenciada dos outros, como se aquele pecado fosse pior do que o nosso, como se aquela pessoa estivesse num nível de pecaminosidade da qual nós não estamos. Mas o que Jesus está mostrando aqui nesse relato para esses acusadores é que todos eles também pecaram. Então Jesus pergunta o seguinte, Jesus diz o seguinte: olha, quem não tiver pecado, comece a tirar a primeira pedra. O texto vai dizer, no verso 9, que de um a um, começando pelos mais velhos, eles começaram a ir embora, eles começaram a sair dali. Certamente, naquele momento, uma autorreflexão aconteceu, e eles começaram a lembrar dos seus erros, dos seus pecados, e começaram a ver claramente que eles não tinham condições nenhuma de executar aquela mulher, ou de sentenciar aquela mulher à morte. Aí o que nós vemos nesse texto também é uma extensão da graça e do perdão de Cristo Jesus. Nesse relato, queridos, o único que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus. O único que não tinha pecado e poderia condenar aquela mulher era o próprio Jesus. Não só ela, mas todos aqueles que ali estavam. Mas Jesus, ele escolhe perdoar e não condenar. Jesus escolhe estender a graça. E ele escolhe isto, queridos, ao custo da sua própria vida. E aqui que nós precisamos entender. Às vezes a pessoa pega um texto como esse, ler, e imagina que Jesus está fazendo vista grossa para o pecado, ou imagina que de repente há uma distinção bíblica entre Novo e Antigo Testamento. Não é isso. Eu citei aqui vários textos de Romanos que são do Novo Testamento. A verdade é que o pecado gera a morte. O pecado tem como salário a morte. A consequência do pecado é a morte. Não tem como ter outro caminho senão a morte para aqueles que pecaram. Então, quando Jesus decide estender graça e perdão, ele não estende isso de qualquer maneira. Jesus vai entregar a sua própria vida na cruz. Ele vai morrer no lugar dessas pessoas, para que elas possam ter vida, e vida eterna, e vida abundante. Então, quando Jesus não condena esta mulher, ele não faz isso não porque o pecado não porque a morte não seja a consequência do pecado, mas ele faz isso dizendo o seguinte: você deveria morrer, a morte é a consequência do seu pecado, mas eu vou morrer no seu lugar na cruz. Então o que nós precisamos entender, queridos, é que o pecado sim gera a morte, a consequência. Presta atenção nesse texto. Em nenhum momento Jesus disse que está errado a lei de Moisés. Em nenhum momento ele diz que ela não deveria morrer. O que Jesus faz é pagar o preço do pecado, e ele morre em nosso lugar. Nós recebemos a graça de Deus, mas não quer dizer que essa graça ela é barata. Ela custou um alto preço. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Jesus pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Eu e você pecamos, e nós deveríamos morrer. Nós deveríamos viver longe de Deus eternamente. Mas Jesus, que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele tomou sobre si o nosso pecado. E ele morreu em nosso lugar na cruz, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Nós precisamos nos lembrar disso, que não é que Jesus simplesmente faz vista grossa, ou que agora ele muda a consequência do pecado. Não, ele toma sobre si a consequência, ele assume a nossa morte, ele assume a nossa dívida, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Aleluia. Imagina um pai que o filho de repente vai e quebra o vidro do vizinho. O filho vai e apronta alguma coisa, arruma alguma confusão, e aquele pai vai e paga essa dívida. Não é que o preço não existe, é que o preço foi pago pelo pai.
Não é que aquilo não é errado, mas é que o pai vem e conserta o erro que o filho cometeu. Meus irmãos, o nosso pecado gera morte, o nosso pecado gera separação de Deus, o nosso pecado nos distancia do Senhor, mas Cristo Jesus veio dar a sua vida para que por meio dele nós tenhamos a nossa vida reconciliada com Deus. Jesus nos confere perdão e graça, porque Ele assume a morte que nós deveríamos morrer. Nós somos pecadores porque o nosso pecado foi pago. Não somos somente pecadores, mas os nossos pecados foram pagos na cruz por Jesus. Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, diz lá João 3,17. O Evangelho é uma proposta de salvação e não de condenação. O Evangelho é uma proposta de Jesus nos fazendo entender que de fato estamos longe dele, pecamos, deveríamos morrer, mas que nele e através dele nós podemos ser perdoados, lavados e redimidos. Esse é o Evangelho, queridos. Esse é o Evangelho. A religião às vezes inverte as coisas. A religião às vezes parece que quer nos condenar, parece que quer apontar o erro, apontar o pecado. Meus irmãos, qualquer um de nós aqui que pensássemos por nós mesmos, disséssemos o seguinte: não há esperança para mim, porque eu pequei, porque eu fiz mal, porque eu fiz errado. Nós poderíamos pegar você e colocar aqui no meio, e os outros se prepararem para apedrejar. Mas se nós ouvirmos todos a voz de Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. De um a um, nós vamos largar as nossas pedras, porque nós pecamos e estamos longe da graça de Deus. Nós só temos acesso à graça de Deus porque Jesus assumiu a nossa morte. Ele assumiu os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A dívida que era contra nós foi paga por ele. Então, quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos do que Jesus fez por nós na cruz. Nós nos lembramos do sacrifício de Jesus em nosso favor. E aí nós participamos da ceia, não é porque nós somos perfeitos para participar. Quando a Bíblia diz sonda, que nós devemos sondar, analisar o nosso coração, não é para que a gente veja se temos as condições em nós mesmos para participar. Porque se nós fizermos isso, ninguém tem condição. Nós nos sondamos para nós reconhecermos que de fato não temos condições sozinhos, de fato erramos, de fato falhamos, de fato pecamos, mas o sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para lavar os nossos pecados, mas o corpo de Jesus que foi pregado naquele madeiro é suficiente para nos dar a salvação e a redenção dos nossos pecados. Nós somos reconciliados com Deus. Então nós participamos, não é porque somos perfeitos em essência, mas nós participamos pela fé, porque nós cremos que Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Nós participamos pela fé, porque nós cremos que nele somos perdoados, nele somos redimidos, nele somos restaurados, nele somos santificados, justificados, regenerados, abençoados, agraciados e preparados para viver uma vida extraordinária com ele. Então, queridos, nós precisamos entender que o pecado continua sendo pecado, que o pecado continua gerando morte, destruição, separação de Deus. E essa morte, o pecado, a nossa salvação, a nossa redenção, ela custou a vida de Jesus. Ela custou um alto preço. Ela custou o sangue derramado do nosso Salvador, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas aí o texto continua, e Jesus nos mostra que a transformação que existe em Cristo Jesus. A transformação que existe em Cristo Jesus. O encontro com Jesus, queridos, não é só suficiente para nos perdoar, mas o encontro de Jesus, ele é suficiente para nos transformar. O encontro de Jesus não é só suficiente para limpar os nossos pecados, lavar os nossos pecados, mas ele é suficiente para nos fazer nova criatura nele, para mudar os nossos caminhos, mudar a nossa conduta, para transformar a nossa vida por completo.
Então, quando Jesus, ele olha para aquela mulher e ele diz assim: cadê os teus acusadores? E ela diz: eles não estão mais aqui, eles foram embora. Jesus estende graça e perdão, diz: eu também não te condeno. Mas Jesus diz o seguinte: vai e não peque mais. Vai e não peques mais. Você precisa entender que a graça de Jesus que te perdoa, a graça de Jesus que te limpa, a graça de Jesus que te justifica, a graça de Jesus que te santifica, é a mesma graça que te capacita para viver uma vida santa. É a mesma graça que te dá condições para não viver no pecado. É a mesma graça que te liberta do poder do pecado e te dá uma nova vida em Cristo Jesus. Como é muito difícil, queridos, nós mudarmos sozinhos. Como que a gente muda as nossas condutas? Como que a gente muda o nosso proceder? Como que a gente muda o pecado, os maus hábitos? Nós conseguimos fazer isso porque o encontro com Jesus nos transforma. O encontro com Jesus nos muda. O encontro com Jesus altera quem nós somos. Nós vemos lá em Romanos 6, do 6 ao 7, diz o seguinte: sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, pois quem morreu está justificado do pecado. Nossa velha natureza, o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo na cruz. Ele foi pregado com Jesus naquela cruz. Nós fomos libertos do poder do pecado, queridos. Presta atenção, antes nós éramos pecadores, escravos do pecado. Ainda que a gente tivesse boa intenção para mudar, nós não tínhamos força para mudar. Nós não tínhamos condições para mudar. Nós éramos guiados pelas nossas paixões e desejos pecaminosos. As nossas vontades mandavam na gente. Nós usávamos a expressão: a carne é fraca. E a gente caía toda hora, pecava toda hora, errava toda hora. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com o Evangelho, a partir do momento que nós experimentamos Jesus, a nossa velha natureza é crucificada com Ele na cruz. Nós somos libertos do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora somos santificados, purificados. Então você não é mais aquele pecador que a carne é fraca e você vive lutando para não pecar. Não, agora você é santo, santificado, justificado. A carne não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais domínio sobre você, mas você vive uma vida de acordo com os propósitos de Deus para você. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, pois, firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Presta atenção, é possível voltar a ficar escravo do pecado. E o texto que Paulo está nos orientando é o quê? Não volte a isso. Não se submeta novamente à escravidão do pecado. Não se submeta novamente ao jugo do pecado. Não se submeta novamente ao poderio de escravidão que o pecado traz sobre a sua vida. Mas viva a vida de liberdade que Deus te deu. Você precisa entender isso de uma forma muito prática. Antes, você era escravo do pecado, levado para cá e para colar. Você já planejava pecar. Você já sabia que ia pecar. Você sabia que você ia em tal lugar e lá você ia acontecer isso, aquilo outro, você ia pecar. Não adianta bancar uma de inocente, não. Né? Nós estamos na mesma carne e osso aqui na terra. Você já sabia o que te fazia pecar, quais eram os gatilhos. Você até planejava às vezes o pecado, desejava o pecado muitas vezes, e você era conduzido dessa forma. Então você já sabia, alguma coisa acontecia, você já estava planejando o que você ia falar para brigar com seu marido, né? O que ia acontecer, as discussões, os argumentos que você ia usar. Você era conduzido, escravizado pelo pecado, mas Cristo te libertou do poder do pecado. Ele te santificou, você não é mais dominado pelo pecado, agora não é o pecado que manda em você.
agora é o Espírito de Deus, é a vida de Deus. Então agora Deus te capacita a tomar decisões sábias. Agora não é a vontade da carne que prevalece, mas é o fruto do Espírito que prevalece através da sua vida. E agora o pecado se torna um acidente. Um acidente. Acidente é algo que nós não planejamos, não calculamos. Acidente é algo que, se nós soubéssemos, nós evitaríamos. Mas ele acontece por causa de uma distração e algum problema. O pecado na vida de um cristão se torna um acidente. Ele não planeja. Se ele souber, se ele imaginar que aquela situação pode causar um acidente, ele foge dali, ele sai dali, ele muda a sua rota, ele muda o seu comportamento, ele corta relacionamento, ele para de falar, ele não assiste mais, ele não acessa, ele não frequenta mais aquele lugar, ele foge disso. Por quê? Porque agora ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele não planeja pecar. E se porventura ele, por um acidente, ele pecar, ele corre novamente para o Senhor, buscando perdão, reconciliação, restauração em Deus, mas o pecado se torna um acidente. Meus irmãos, que vida miserável é a vida de um crente que vive ainda escravo do pecado. A vida de um crente carnal cujos seus impulsos ainda são pecaminosos. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida abundante. Deus tem uma vida transformada, uma vida liberta. E é o que Paulo está dizendo: não volte a se colocar debaixo da escravidão do pecado. Para com isso. Viva a liberdade que Cristo trouxe para você através da sua palavra. Aliás, João 8, 34, 36 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Verdadeiramente serão livres. Lá em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, em Cristo, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós acessamos pela fé, pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, é pela fé que nós acessamos o perdão, a graça de Deus, a reconciliação com Deus. E é pela fé que nós somos habilitados pela graça de Deus para continuar caminhando em uma vida digna, em uma vida correta, em uma vida de santidade, em uma vida fora do pecado e das coisas que desagradam ao Senhor. E essa é a verdadeira vida, essa é a verdadeira liberdade, essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira paz que só tem aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo vai querer te escravizar novamente. O inimigo vai querer que você volte à escravidão do pecado. O inimigo vai querer que você viva novamente preso a situações, a vontades, a desejos pecaminosos. Mas você precisa desfrutar da liberdade que Cristo tem para a sua vida. Ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida liberta do poderio do pecado, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para você. O perdão de Jesus, quer dizer, Ele nos liberta, mas Ele também nos chama à santidade. Ele ofereceu a graça para essa mulher, mas Ele também ofereceu a transformação. Ele olhou para aquela mulher e Ele expôs o pecado de todos que estavam ali também, e mostrou que todos merecem a morte. Mas ao mesmo tempo Jesus nos mostra o que Ele veio fazer aqui. Ele veio morrer em nosso lugar, Ele veio assumir a nossa culpa e estender sobre nós graça e perdão. Nele somos perdoados, nele recebemos de graça o que nós não merecíamos. Nós merecíamos a morte, mas em Jesus nós recebemos o perdão, porque Ele morre a nossa morte em nosso lugar. Mas não só isso, Ele oferece para nós também um poder de transformação. Ele vira para aquela mulher e fala: cadê os seus acusadores? Foram embora, Jesus. Pois eu não te condeno, mas vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Meus irmãos, a proposta de Jesus para nós não é
acumularmos durante um mês um pecado, chegarmos numa ceia, refletirmos sobre eles, pedirmos perdão e nos preparar como uma folha em branco para pecar novamente no próximo mês. Não é essa a proposta. A proposta é sim que a gente acesse a graça de Deus, que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica, porque de fato temos falhas, defeitos, dificuldades, mas que saiamos daqui habilitados pelo Espírito, agraciados por Deus, com a capacidade de viver uma vida diferenciada, uma vida extraordinária, com a capacidade de não errar mais como temos errado, com a capacidade de melhorar a nossa vida espiritual, melhorar os nossos relacionamentos, melhorar o nosso ministério, melhorar aquilo que Deus tem para fazer e para realizar na nossa vida e através da nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você tivesse um momento particular de oração. Eu vou orar com você, mas eu quero que você ore ao Senhor. Que você tenha um momento pessoal de oração a Deus nesse momento. Permita o Espírito Santo te sondar, permita uma autoavaliação de como tem sido tua postura, tua conduta. Você tem pecado, você tem cometido pecados, você tem algum pecado de estimação, algum problema, pois a tua condição hoje é semelhante à daquela mulher, mas semelhante também àqueles acusadores. É a consciência de que nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, mas o Senhor estende a graça dele mais uma vez sobre ti. O Senhor estende mais uma vez o perdão sobre ti, mas você precisa entender que não é de graça porque não custa nada, é de graça porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu a nossa morte, Ele tomou o nosso lugar na cruz. Por isso não é de graça porque não custa nada, é de graça porque o preço já foi pago por Cristo Jesus. E você pode acessar isso mais uma vez e ser perdoado, ser lavado, ser redimido. Mas você precisa entender que essa mesma graça que fez com que Jesus pagasse o preço por você na cruz, é a graça que te capacita nessa noite, que te dá condições nessa noite de viver uma vida extraordinária, de viver uma vida diferente, de assumir uma postura correta diante da presença do Senhor e tomar posse da vida liberta do pecado que Deus tem para te oferecer. Tomar posse de uma vida diferente, de uma vida extraordinária em Deus, no nome de Jesus. Feche os olhos comigo, vamos orar. Vou convidar, enquanto você ora aí, os pastores, presbíteros, diáconos que vão nos auxiliar a vir aqui em cima. Mas ore comigo, você que está no seu banco, faça a sua oração pessoal. Eu quero orar por você também, mas eu gostaria que você orasse, que você tirasse um momento individual seu com Deus, de permitir o Espírito te sondar, permitir a graça de Deus te envolver mais uma vez, a graça que te perdoa, a graça que te lava, a graça que te purifica. Permitir que teu entendimento te leve à compreensão de que a participação na ceia não tem a ver com a tua bondade, mas tem a ver com a tua fé naquele que pagou o preço por você. Tem a ver com a tua fé no que Jesus fez por você. E mais uma noite, mais uma vez, Jesus te dá acesso a essa mesa de restauração, de perdão, de redenção, de reconciliação em Cristo Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Nós oramos, pedindo que tu continue falando aos nossos corações, sondando as nossas vidas, nos trazendo a compreensão clara da mensagem do Evangelho, da mensagem do Cristo crucificado. O entendimento, Senhor, que de fato Cristo morreu por nós na cruz. E morreu, Senhor, porque o salário do pecado é a morte. E apesar de Jesus não ter pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso Ele morreu a nossa morte, para que tenhamos condições de viver a sua vida, Senhor. Oh Deus, que mais uma vez esse perdão, que mais uma vez esta graça, ela nos alcance, nos lavando, nos purificando, nos santificando, nos dando vida e vida em abundância, Senhor, para que sejamos libertos, ó Pai, da escravidão do pecado, libertos do poder do pecado, Senhor. Mas, ó Pai, nós clamamos que esta mesma graça seja
acessada pela tua igreja nesta noite, para um viver santo, Senhor, para conseguir superar as dificuldades, ó Deus, para conseguir permitir que teu Espírito trabalhe em nós o fruto do Espírito e nos dá condições de viver a vida abundante, a vida plena, a vida extraordinária que tu tens prometido para cada um de nós. Senhor, eu sei que existe, ó Deus, uma qualidade melhor para os casamentos, uma qualidade melhor para os relacionamentos, para as vidas pessoais, para os ministérios. Ó Deus, pessoas que podem crescer em comunhão, em intimidade, em relacionamento para contigo. Eu sei, ó Deus, que pessoas podem, Senhor, desenvolver seus dons, seus ministérios. Portanto, nos desbloqueia na unção do teu Espírito, na capacitação do teu Espírito, Senhor, para vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu Evangelho. Senhor, transforma-nos, ó Pai. Dá-nos um encontro de transformação, um encontro de mudança, ó Deus, de perdão, de reconciliação. Mais uma vez, quando participarmos da ceia, Senhor, promova essa comunhão, essa unidade para conosco, Senhor, em nome